Atividade acessível número 14, disciplina Geografia, tema: a conexão entre as cidades. Hoje vamos estudar sobre a conexão entre as cidades. Existem cidades pequenas, cidades médias e cidades grandes, e as pessoas se deslocam entre elas para trabalhar, ir ao médico ou mesmo para ir à escola. Junto com seu responsável, veja o vídeo. Tudo bem? Estamos passando hoje aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre geografia. E para começar a nossa conversa, vamos conversar um pouquinho a partir desta pergunta: quais são os tipos de cidades que nós encontramos, em especial aqui no nosso país, no Brasil? Nós podemos dizer que basicamente nós temos dois tipos genéricos de cidades. A chamada cidade pequena, da qual hoje são cerca de 75% dos municípios brasileiros, com mais ou menos 20 mil habitantes no máximo, e do qual apenas 20% da população brasileira moram nesses municípios. Então, professor, aonde está o restante da população brasileira? Naquele segundo tipo de cidade genérica que estamos falando aqui, que são as chamadas cidades grandes, que são 25% dos municípios brasileiros e têm acima de 20 mil habitantes, dos quais habitam cerca de 80% da população brasileira. Quando essas cidades grandes elas vão desenvolvendo dois sistemas importantes que são chamados meios de locomoção, que são trens, aviões, caminhões, entre outras coisas, e também o sistema viário, e essas conexões vão ficando mais fortalecidas, mais rápidas, mais próximas, nós dizemos que elas facilitam a formação de um outro tipo de cidade que chamamos de metrópoles. O que são metrópoles, professor? É a união de diversas cidades grandes e até algumas pequenas também, por esses sistemas de transporte e também pelo sistema viário, fazendo com que elas se fiquem tão interligadas, tão próximas uma da outra, que a gente nem percebe mais os seus limites. Quando se forma isso, parece que tem uma cidade só, mas na verdade são várias. Na verdade temos aí uma metrópole. Um exemplo de metrópole muito conhecido é São Paulo. São Paulo é uma cidade, mas em volta dela tem diversas outras cidades que se conectam a São Paulo, formando assim a Grande São Paulo. A Grande São Paulo é um tipo de metrópole no qual muitas pessoas, milhões de pessoas vivem ali. Quais são essas cidades que se interligam a São Paulo, a cidade de São Paulo? Temos ali o caso de Mauá, temos o caso de Santo André, temos o caso de São Bernardo, entre outras cidades que vão se interligando, e hoje você não consegue nem encontrar direito aonde começa uma e termina a outra, de tão próximas que elas estão. Quando várias metrópoles começam também a se unir por causa do chamado sistema viário de locomoção, nós temos a formação da megalópole, que, como eu disse, é quando diversas metrópoles começam a se unir. Um exemplo de megalópole no Brasil é essa que se encontra aí. Nós temos a metrópole São Paulo, essa região cinza, e temos a metrópole também do Rio de Janeiro, que é essa outra região cinza. E em volta dessa região que parece um tom de rosa mais escuro, nós temos então a megalópole, que é a formação da metrópole do Rio, de São Paulo, até a metrópole do Rio. Elas vão estando interligadas através de diversos sistemas viários e também várias cidades em volta, formando essa chamada megalópole. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula, tenham entendido que temos cidades pequenas, cidades grandes, metrópoles e megalópolis como formando a base da grande maioria das cidades brasileiras. Espero que tenham entendido. Muito obrigado pela atenção. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Atividade número 1. Olhe o mapa a seguir. Com a ajuda de um responsável, localize onde está a cidade de Goiânia. Veja as cidades que estão em volta da cidade de Goiânia. Em seguida, pinte o espaço que representa
a cidade de Goiânia. Boa atividade. Tchau.